Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Diz assim o texto: tenho a mesma atitude demonstrada por Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Pastor Dali. Santo e eterno Pai, primeiramente nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor estendeu a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, enviando o teu Filho amado, Pai, para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar da maldição. O Pai de amor, nós te pedimos que o Senhor, Pai, esteja direcionando este culto, não somente hoje, mas toda a série de conferência, Pai, e que aqui, ó Pai, nós venhamos aprender mais de Ti. Que nós venhamos, ó Pai, também colocar em prática tudo aquilo que aprendemos de Ti. Amém. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de hoje, o Pai, estar aqui para prestar este culto a Ti. Muito obrigado, Deus. Direciona este culto, direciona o Pai, o pregador, direciona o Pai Santo, aqueles que vão ouvir, para que recebam de bom grado a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por meus delitos expiou Jesus a vida e luz.
mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nesse momento nós iremos adorar o Senhor, com o nosso momento de louvor e confraternização, essa oportunidade. Ter a sua companhia, com acolhimento.
você que é pai, que está aqui nessa noite, e você que é filho, que está aqui, deve de fato aprender, né, falando aos pais, no qual o pastor José Infante Júnior vai trazer a mensagem da palavra de Deus. Em seguida, o pastor Infante tem a oportunidade de falar a palavra do Senhor. Irmãos, a nossa primeira palavra é de gratidão à direção do Congresso pelo convite feito, e é realmente assim com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Me faço acompanhar da dona Ana, minha esposa, e é um prazer também estar aqui com os irmãos. E esperamos nessa noite abençoar a vida de todos aqui, e que todos nós saiamos daqui também abençoados e desafiados. Queridos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 4, versos 1 a 4. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Provérbios, capítulo 4, versículos 1 a 4. Ouvi, filhos, a correção do Pai, estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. E evidentemente aqui pai e mãe, mãe e pai. Os avós também entram no meio da história. Mas esse capítulo 4 de Provérbios, eu leio em casa e sempre, não há como, quando eu leio esse capítulo 4 do livro de Provérbios, eu me lembro muito do meu pai, principalmente nessa expressão aqui: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele me ensinava e dizia. Por que eu lembro do meu pai? A nossa responsabilidade como pai, como mãe. Eu posso dizer isso porque meu pai foi um homem que marcou muito a minha vida, muito. E para não me alongar muito nisso, basta somente dizer uma coisa: eu vi Jesus Cristo na vida do meu pai, vi Jesus Cristo na vida daquele homem, e aquilo foi um impacto muito grande na minha formação, no meu crescimento e até mesmo na chamada para o ministério. Então, o que é a responsabilidade de um pai e de uma mãe embaixo de um teto? Porque normalmente os filhos acabam sendo aquilo que eles estão vendo dentro de casa. O profeta Ezequiel já fala: tal mãe, tal filha, tal mãe, não é? Tal filha, tal mãe. Então é assim, normalmente é isso. Existem exceções que são minorias, mas realmente é isso. A filha normalmente vai ser a mãe, o filho tem tudo para seguir o pai, ser igual ao pai. Então nós filhos acabamos sendo, nossa personalidade é formada muito dentro da nossa casa. Então normalmente os filhos são aquilo que estão vendo dentro de casa. E eu confesso aos irmãos, e por isso aqui a palavra hoje é assim: é para pai, é para mãe, é para avô, para avó e para filhos também. Então quero fazer uma coisa aqui bem resumida, mas eu ando preocupado. Entrar nessa área aqui, quero dizer que eu ando preocupado. Basta resumir da seguinte maneira: nunca foi tão fácil pecar como agora. Não foi. Nunca tive uma fase na vida aqui que o pecado foi tão liberal, o pecado foi tão aberto, e nunca o pecado passou por uma coisa tão certa como agora. Agora parece que o certo é pecado. E essa mísera, esse pensamento do inferno tem invadido os nossos lares. Porque hoje aquilo que é errado é tão massificado pelos meios de comunicação, por rede, mídias e etc, que acaba passando por uma coisa natural, uma coisa normal. E o problema daí é quando pai e mãe
começa a ter uma ideia de que é normal determinadas coisas, os filhos também vão tendo essa ideia, e pasme, hoje, para terminar logo essa introdução, hoje, já no nosso meio, no chamado arraial cristão, já se fala muito, fulano ficou com cicrana, cicrana ficou com fulano, e por aí vai. E já há pastores encarando que isso é uma coisa de mocidade. Os pais também estão chegando a essa conclusão. Não, isso é coisa de jovem do século XXI, isso é coisa é da mocidade de hoje. Não, nossa vida é pautada pela palavra. Olha o que diz o verso 2 aí: eu vos dou boa doutrina. Eu vos dou boa. A nossa vida é viver pautada pela palavra. Isso é vida. Guarda a minha palavra, guarda a minha lei, ou no caso a palavra, porque toda vez que existe, entra essa palavra lei, preceitos, testemunhos, está se referindo à Bíblia. Então guarda os meus preceitos e vive. Quando Davi, morrendo, chamou Salomão e passou o reino para ele, ele disse: meu filho, sê homem, seja homem, Salomão. E o que é ser homem dentro do contexto de hoje? O que é ser um homem? O que é ser um homem? Ser um homem é viver dentro dos padrões da palavra de Deus. Isso é ser um homem, isso é ser uma mulher. Viver dentro dos padrões. Quer influenciar a sua casa? Viva a palavra. Quer influenciar a sua vida, seu lar? Viva a palavra. Então, queridos, nessa noite eu quero só falar duas coisinhas a respeito desse assunto. O tema dessa mensagem que eu pus aqui é: meu pai conhece Deus. Meu pai conhece Deus. Então, em primeiro lugar, vamos abrir lá voltar aqui no capítulo 3 de Provérbios. Nós lemos o 4, agora Provérbios capítulo 3, versos 21 a 23. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, não tropeçará o teu pé. Em primeiro lugar, quem são os pais que conhecem a Deus? Mateus capítulo 6, verso 6, todos conhecem esse texto. Jesus disse que é impossível viver sem o quarto secreto. Não há vida vitoriosa se não tiver quarto secreto. O que é o quarto secreto? O que foi que Jesus nos deixou? Deixou uma ordem. Ele disse: portanto, quando orares, abre a porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta e teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Irmãos, o segredo da vida cristã é isso, é quarto secreto. E aí é que está o problema. Quantos pais estão gastando tempo no quarto secreto? E quando eu falo quarto secreto, não é o casal orar junto, não são os pais orar junto com os filhos com os pais, não. Quando eu falo quarto secreto, é cada um membro da família ter o seu momento ali dentro. Não importa se 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 20, nós estamos num século de muita correria. O tempo não para, é correria, muita exigência, muita cobrança. Então não é como antigamente, que não se tinha luz elétrica, dormia 6 horas da noite, acordava 3 da manhã, ia orar, amém. Mas hoje é muito complicado isso, é complicado. Para ter uma vida de oração hoje é complicado, mas nós temos que ter, porque hoje o que importa mesmo é a qualidade do tempo que nós gastamos com Deus. Eu só posso ficar trancado no meu quarto 10 minutos, 15 minutos, tem que ser 10, 15 minutos sem ser interrompido e com qualidade. É abrir o coração, é rasgar o coração, é clamar diante de Deus, e teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Agora, por que casamentos terminam? Por que moços e moças vivem tropeçando? Por que há tanta queda? Por que há tanto pecado? Por que o mundanismo vai derrubando vidas e vidas? Por que nós estamos cheios de gente dentro da igreja, mas que a igreja não está dentro deles? Por quê? Falta vida com Deus. Isso é sério. A minha vida vai depender
ela vai corresponder ao tempo que eu gasto com Deus. A Bíblia fala, andando, meditando na palavra de dia e de noite. Paulo exorta, orai sem cessar. Quanto tempo nós gastamos orando, gente? Porque não adianta, a vida cristã ela se resume no B e no O. É Bíblia, oração, oração e Bíblia, não tem jeito. Todas as mensagens que forem pregadas, seja elas que título tiverem, do Gênesis ao Apocalipse, tem que ter oração e Bíblia, Bíblia e oração, senão não pega nada, não entra nada. Então por que está acontecendo isso? Relacionamentos de pais tumultuados com os filhos, filho com os pais. Relacionamento, eu nem sei dizer relacionamento. Hoje o negócio é nesse negocinho aí, né? É toca aqui, toca lá e tal, e manda o WhatsApp e fala e não sei o quê. E cadê aquelas conversas? Mas o principal é o quarto secreto. Precisa. Pai, você tem orado? Porque se você orar secretamente, você vai orar com a tua mulher e com os teus filhos. Se você tiver vida íntima com Deus, isso vai tomar conta da tua casa. Mãe, você tem orado com a tua filha, com o teu filho, mas primeiro tem tido a tua vida no quarto secreto. Jovem, moça, vocês têm gastado tempo no quarto secreto? Porque olha, não está fácil, gente. Não está fácil. Eu olho para essa juventude hoje, para esses adolescentes, porque eu fui adolescente, eu fui jovem. No meu tempo a coisa não estava tão brava como está hoje, e olha, já era difícil. Já era a época dos Beatles. A coisa era difícil. Que hoje você vê os Beatles cantando, é tudo arrumadinho, né, de terninho. Naquela época era um negócio, aqueles cabeludinhos, tudo. Mas já era difícil, imagina hoje. Só falta cantar pelado. E entre aspas, vamos colocar assim, há muita gente que aparece na mídia pelada, entre aspas, né? Você sai na rua, você estuda numa escola, você vai num shopping, enfim, o pecado está perto, o pecado está visível, o pecado está chamativo. É uma época de defraudação. Como é que vamos enfrentar isso? Aí é que entra a responsabilidade dos pais sábios. Pais sábios. Já começa que um pai sábio, ele não precisa ter um diploma de tanta coisa, estudo, etc e tal, que ajuda, é claro, e é necessário. Mas quando não for, o pai sábio é aquele que está na palavra, é aquele que entra no quarto e tem vida com Deus, com a fonte da sabedoria. Meu pai não sabia escrever quase, tinha só o 3º ano primário, começou a vida vendendo peixe, mas eu vi Jesus na vida daquele peixeiro, eu vi Jesus na vida daquele homem. Era um homem que decorava, memorizava os versos da Bíblia. Teve uma vez que eu falei, pai, tu decoraste o Salmo 119? Porque ele ganhou um concurso na primeira igreja de Santos. Era uma senhora que concorria com ele. E naquele tempo, não sei se é do tempo de vocês, tinha concurso para ver quem falava mais versículo de cor. E meu pai foi selecionando, e uma senhora com as mulheres também foi selecionando, ficou os dois na final. E meu pai, Salmo 119, o bem-aventurado, e pai, Salmo 119, 2, Salmo 119, 3. E a mulher foi falando os versículos dela, e meu pai, Salmo 119, 4, Salmo 119, 5. Eu falei, o velho decorou o Salmo 119 e ganhou o concurso. A mulher não aguentou, chegou numa certa parte, ela disse assim, não, ele ganhou, ele decorou o Salmo 119. Então, eu me lembrei, uma vez o pastor Gerson Rocha disse na igreja, né? O que é um crente cheio do Espírito Santo? Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio de Bíblia, é um crente cheio da palavra. E nós estamos numa época, precisamos disso, gente. Escondi, não é o que o salmista fala? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu me lembro que, tem um tempo atrás, eu li, eu acho que isso daí, não sei se foi ilustração, se foi um fato, eu não estou lembrado, já tem tempo que eu li isso, mas achei muito térreo porque eu me lembrei do meu tempo de criança. Criança assim, você se reúne com os amiguinhos, sai umas bobajadas, umas fantasias, um negócio estranho, né? Então era um menino, crente, ele se dava muito bem com o pai,
E o pai estava estudando em casa e ele pegou e disse: seu pai, estou com 2 amiguinhos aqui para vieram brincar comigo. O pai falou: tá bom, vocês podem brincar aí do lado de fora do escritório. E os meninos começaram a brincar, 3 meninos, o filho dele na casa e mais 2 amiguinhos. E aquela brincadeira tal, e ele ali estudando, escrevendo. Daqui a pouco um deles disse assim: meu pai conhece o delegado de polícia da cidade. Aí, imediatamente, sabe como é que é criança, né? O outro disse: e daí? Meu pai conhece o prefeito. O menino, filho do irmão que estava ali estudando, disse assim: e daí? Meu pai conhece Deus. O pai estava estudando lá e parou, olhou para o filho, baixou a cabeça e disse: Senhor, que a minha vida sempre revele isso. Meu filho sempre veja em mim alguém que conhece Deus. Sabe por quê? Porque o filho sabia a hora que o pai se fechava naquela biblioteca e trancava a porta e ficava lá orando e orando, e o menino as escutava de lado e achava que aquilo era tão íntimo. E disse: meu pai conhece Deus. Gente, é esse o segredo. Se conhecer Deus, não vai ter tempestade em casa. Se conhecer Deus, lares não desmoronam. Se conhecerem Jesus Cristo, vidas vencem o pecado. Se conhecerem Jesus Cristo, nós andamos na contramão do mundo. Se conhecermos Jesus Cristo, nós corremos do pecado. Se conhecermos Jesus Cristo como José, a mulher pareceu linda, formosa, não! Eu cometo loucura diante de Deus, nunca! Ela ficou com o manto, não ficou com ele. Ficou com o manto. Então, queridos, meu pai conhece Deus. Eu sou fruto de um pai que viveu isso. Tive uma mãe também que foi uma bênção, mas meu pai foi um impacto na minha vida. E pais têm que impactar a vida dos filhos, dialogando com os filhos, se interessando pelos filhos, conversando com os filhos, sabendo os problemas dos filhos, o que um filho anda vendo. Tem que conversar abertamente, e aqui que eu vou entrar na segunda e última parte da mensagem. Conversar abertamente com os filhos sobre tudo. Pais que conhecem Deus sentam com os filhos. Eu, graças a Deus, tenho meus 2 filhos no Evangelho, um é pastor, mas reconheço, e não estou falando isso aqui não, eu reconheço mesmo, eu não fui para os meus filhos o que o meu pai foi para mim. Dou graças a Deus, porque sempre tive um bom relacionamento com eles, com meus filhos, sempre, os 2 estão no Evangelho, mas sabe, meu pai foi muito mais além comigo. Foi muito mais além comigo. Então foi um impacto. Então, pais que conhecem Deus impactam a vida dos filhos. Gente, eu não sei quanto tempo essa garotada vai aguentar, não. O pastor Vitor, ele costuma fazer uma pergunta lá, assim, brincando naquele espírito de muita descontração com os jovens. Ele pergunta para os moços: e aí? E para as moças: e aí a pureza? Pergunta para os moços: e a pureza? Ô pastor, olha. Mas realmente é uma coisa que preocupa. Vejo lá essa mocidade toda. E a pureza? Porque, gente, num mundo como esse, tem que fazer que nem José. Deixa a capa, ó. Porque senão não aguenta. Tem que ter quarto secreto. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter vida com a palavra para aguentar isso aí fora. Senão não aguenta. Não aguenta. E essa miséria tem entrado nas nossas igrejas. Essa mentalidade é normal, essa miséria que o mundo quer impor nos crentes, não é normal, não. Não é normal. Isso é do mundo. Isso é do mundo, é do inferno para acabar com a família. Está acabando. Está acabando. Divórcios e tantas coisas no nosso meio. Por quê? Falta quarto secreto. Porque, gente, raciocina comigo, à luz da Bíblia, raciocine comigo. Será que uma casa onde marido e mulher tem quarto secreto, onde se colocam diante de Deus, você acha que o casamento termina? Quando marido e mulher têm aquela vida com Deus ali de clamar, buscar, termina, gente. Barreiras surgem, problemas surgem. O diabo está aí, vigiando e querendo atacar a qualquer hora.
mas nós experimentamos aqui, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas são passadas. E o testemunho permanece, o lar permanece. Macho e fêmea criou, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa e serão uma só carne. Casamento heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Então, queridos, por que cresce hoje o número de adolescentes e jovens revoltados contra o Evangelho, revoltados contra a igreja? E também, como eu disse agora há pouco, por que é grande o número dentro da igreja, de jovens que estão dentro da igreja, mas a igreja, a palavra não estão dentro deles? Por quê? Olha, eu sei que são N motivos, mas um dos motivos são os pais viverem dentro de casa de uma maneira e na igreja sendo dois santos, ou então um ou a outra, o pai ou a mãe. Os maus exemplos dos pais afetam os filhos, o mau testemunho dos pais afeta os filhos. Olha, nós temos vários exemplos. A igreja abraçava as criancinhas, beijava as criancinhas, as senhoras, oh minha irmã querida, oh minha irmã querida. Mas em casa a mulher tem sedenta com um abraço no dia. As filhas eram filhas, as filhas sedentas por um abraço do pai. Um tempo com o pai não tinha. Mas na igreja beijava as crianças, abraçava as senhoras. Aí a família chegou à conclusão: é hipócrita, é um fariseu. E de fato, ele quase experimentou a miséria de uma infidelidade conjugal. Queridos irmãos, meu pai conhece Deus. Muitos maus exemplos levam os filhos a se rebelarem. E também, eu sei que muitos pais criaram os filhos no caminho, e da pouco tempo eu tive uma experiência lá na igreja. O rapaz falou para a mãe: vocês me criaram na igreja, me leram Bíblia, falaram tudo, vocês vivem bem, mas eu não quero. Nós queremos ir para o inferno, vai fazer o quê? Então não tem isso também, porque filho de crente não é tranquilo agora. Pais crentes devem dar testemunho da fé que tem. É uma das maiores ajudas que o filho recebe. Primeiro é o pai ser fiel a Deus, e segundo é o pai dizer que ama a esposa, e vice-versa. A mãe também, amar a Deus e amar o marido, que é o que falta hoje em muitos lares. E essa falta de diálogo é uma delas. Então, queridos, precisamos, para terminar esse ponto, eu vejo que nós estamos precisando de levantar um clamor a Deus pela família. A família está sendo ameaçada, a família está sendo agredida, a família está se esmiuçando. Pai, você precisa se examinar como é que está seu relacionamento com o filho com os pais. A praga das trevas, a Bíblia diz assim: havia trevas em todo o Egito, mas na casa de Israel havia o quê? Luz na casa dos judeus. Luz. Olha, no Egito há trevas, mas na casa dos crentes tem que ter luz. Quem é a luz? Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus Cristo está dentro de casa, a casa está alicerçada na rocha. E terminando, primeiro, pais que conhecem Deus são pais sábios. Agora sim, pais sábios equipam os filhos para vencer o mundanismo. Bom, vamos lá para ainda voltar para Provérbios capítulo 4, verso 20 a 23. Provérbios 4, 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham. Sabe entender isso? Sabe o que a palavra é? A vida cristã é isso aí. É exatamente o que é, porque são vida para aqueles que acham, para aqueles que têm vida com Deus, para aqueles que conhecem Deus é vida.
guardas no meio do teu coração, são vida para os que acham, saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque é de lá que procede, essa vida, aos desenhos, vem tudo o coração. Como é que está esse coração? Gente, é uma luta. Olha, é uma luta. Quando o apóstolo Paulo disse, na minha carne não habita bem a mim, para pensar nisso, a seriedade que envolve isso. Na minha carne, na tua carne, na nossa carne, não tem nada de bom. A carne não é convertida. A sua carne é convertida? A minha não. A minha aqui é mortificada pelo Espírito. Porque eu querer o bem na gente, não, isso quer fazer coisa errada. Nós já nascemos em pecado, há uma atração pelo pecado. Há um instinto de rebelião contra o Criador, por causa do pecado que está na vida. Mas ao mesmo tempo, tem uma nova natureza, onde Jesus entrou, pegou essa minha natureza carnal e colocou uma nova. E Jesus Cristo foi esse Adão que todos nós deveríamos ser. Ele foi o exemplo do Adão perfeito. Então nós não somos um Adão perfeito, mas nós seguimos um Adão perfeito. E isso nos torna menos imperfeitos. É uma crescente. A cada dia que passa, você vai brilhando mais e mais até o quê? Ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora, Provérbios 4:18. Vai brilhando mais e mais até se tornar. Então o que significa isso? É que você não é perfeito, mas a cada dia que vai passando, você vai melhorando. E quando nós deixarmos esse caminho um pouquinho, ou então Jesus Cristo nos levar lá em cima, é como diz João, vamos ver como ele é. E seremos como ele é, não divinamente falando, mas no seu corpo glorificado. Aí a perfeição está. Essa é a perfeição. Aí vai acabar esse negócio de pecado. Não pode. Nós seremos perfeitos, como ele é perfeito. Então, pais sábios equipam os filhos para vencer o mundo. E uma das coisas que preocupa agora, os pais precisam conversar isso com os filhos. Está tirando a seriedade do matrimônio. Eu sempre, quando falo isso, me lembro de uma tia minha que já morreu. Ela era uma filósofa, eu já contei isso na minha vida umas 2 vezes, mas eu sinto falta dessas coisas hoje. Porque quando antigamente se ficava noivo, as moças preparavam enxoval, era aquela alegria, eu preparei enxoval, estou preparando, e mostrava aquelas coisas, tinha que comprar as coisas do enxoval. Eu tenho uma tia, ela faleceu, e uma filha dela, minha prima de sangue, estava noiva, né? E assim, estava noiva. Sabe? Ela estava noiva e tal. Aí a minha mãe perguntou para essa minha tia, né, que é irmã dela, minha mãe chegou e disse, escuta, Maria, a tua filha não está entusiasmada não para fazer o enxoval? Essa minha tia que era filósofa, ela olhou, e Júlia, ela já perdeu o entusiasmo. E hoje a gente vê o mundo desse jeito. Já é muito complicado. A Bíblia diz lá em Cântico de Salomão, eu sou do meu amado é meu. Isso é o Evangelho, ou não? Isso é o Evangelho. Mas pastor, quando aconteceu comigo, eu não estava bem na vida espiritual, eu não era crente. Meu irmão, quando aceitou Jesus, reconheceu, confessou, acabou isso, acabou. Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se está em Cristo, nova criatura é. Acabou, Jesus apagou o problema daquela mulher adulta. Como perdoou o problema de Davi, agora firma as consequências. Firma as consequências. Eu sempre digo lá na igreja, né? Quando você fala em Davi, você lembra de 2 coisas. O Salmo 23 e a cabeçada que ele deu. Isso manchou o currículo dele. Ficou uma nódoa. Poderia ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Só. Não, mas quando fala em Davi, você às vezes tira em Davi um exemplo. E um exemplo dele naquela área. Né? Saiu no terraço, que a mulher não aguentou,
se tivesse ido para trás, como José fez, fugiu. Ou então citando o próprio Sansão. Como é que Sansão foi terminado na sua vida? No joelho de Dalila. No joelho de Dalila. No joelho de Dalila. Aquela mulher pagã dominou um homem que tinha tudo para ser uma bênção maior. E só foi ser bênção quando morreu. Então, queridos, ficar comum é uma ideia do diabo. Começou no movimento dos anos 60 com os hippies, essa miséria. Começou disfarçada de paz e amor. E aí foi indo e chegou nos nossos dias hoje. Então, não se casa, não se namora e já se parte para um relacionamento de cama, ou então, como disse o pastor Mauro Clark, ele pôs uma definição aqui que eu achei interessante. Ele disse: o que é o ficar comum? É um relacionamento rápido e formal e descomprometido entre um rapaz e uma moça, durante o qual eles trocam carícias de intimidades variadas, chegando eventualmente ao ato sexual. Eventualmente quer dizer, chegando por um acidente. Não é acidente, não. Não é acidente. Eu vou falar a linguagem da juventude de hoje aí. O que é o ficar comum? É os amassos. É chamado agora, são amassos. Vou dar uns amassos aqui, uns amassos lá. E, gente, onde vai parar isso? Onde vai parar isso? Vamos à palavra de Deus. Salomão, já contei isso aqui, acho que não sei se foi aqui nessa igreja. Na minha, eu já falei mais 2 vezes. Quando eu falo para jovens, eu cito esse exemplo aqui. Cânticos 8, versos de 8 a 10. Já leram isso aí? Vocês deviam marcar isso na Bíblia de vocês. Olha aí, abre lá, Cântico de Salomão. Estou chegando ao fim. Cântico de Salomão, capítulo 8, versículos 8 a 10. Olha o que diz a palavra aí. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seio. Que faremos a esta nossa irmã o dia em que dela se falar? Vai crescendo, vai desenvolvendo o corpo. Se ela for um muro, sabe o que é um muro? Se ela for uma virgem fechada. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. E ela respondeu: eu sou um muro, e os meus peitos são 2 cores. Então eu era aos seus olhos como aquela que de caixa parece. Gente, o muro é a virgindade. Está claro aí. Está claro aí. Os seios são 2 cores. E os rapazes prestam atenção nisso. A partir do momento que se tocar na torre, o muro vai embora. Captado? Tocou na torre, até logo o muro. Ou vai parar na torre? Nem na torre para. Já vai direto. Vai na torre, o muro cai. É o que ele está dizendo aí. É o que ele está dizendo aí. É o que está escrito aí. Eu sou um muro e meus seios são torres. Agora, como é que naquele tempo se invadia uma cidade murada com aquelas muralhas? Como é que se invadia? Os árabes eram mágicos de uma vez de atrás. Eles colocavam aquilo na boca e na hora da noite subiam, escalavam aqueles muros. Por isso é que a Bíblia fala, né? Não permita o guarda de Israel, o guarda espera pela manhã, porque de noite era fogo, não tinha iluminação. E esses árabes se misturavam com aquelas trevas da noite e subiam aqueles muros com aquela técnica de tiro com a daga. Elas foram para dar na boca. Chegava, olhava a posição do sentinela. Aí saía, pegava e pum! Matava o sentinela. O inimigo entrava. Isso é ilustrado na figura da Virgem. As torres estão aqui. Atacou aqui, o mundo vai embora. É a linguagem figurada aí, ilustrando isso. Então, gente, nós estamos numa época em que tudo colabora para isso. Você vê um reclame de pasta de dente, qualquer coisa, é tudo trabalhado nessa época. Não se pode ver mais qualquer desenho, qualquer filme, está tudo aí.
escolas. E há leis aí, projetos de lei nessa área. Há projetos de lei, eu estava lendo isso hoje. Em outras palavras, liberando a pedofilia. Gente, o mundo está perdido. Ou não? O mundo está perdido. A responsabilidade da igreja nos dias de hoje. Preservar os marcos. Preservar os fundamentos. Provérbios capítulo 11, verso 3. Se forem removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se forem removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Lá em Provérbios também, no capítulo 22, ele diz assim: não remova os marcos que foram estabelecidos pelos nossos pais. Não remova. Olha o que está acontecendo com o mundo todo. Remover os marcos. Romanos fala que os homens ficaram entregues a si mesmos. Que é uma coisa pior, Hernando João já falava isso, que é uma coisa pior que uma sociedade entregue a si mesma. Está aí o resultado. O resultado está aí. Então, queridos, só lembrando biblicamente, citando as passagens para terminar no ano. Pais sábios pais, dão boa doutrina ao filho. Volto lá no capítulo 4, filho meu, eu te dou boa doutrina. Você dá, pai. Mãe, você está dando boa doutrina. Provérbios capítulo 8, sempre quando nasce uma criança na nossa igreja, eu vou apresentar, eu leio sempre o mesmo texto. Filho, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Olha, está mandando o filho ouvir o pai e a mãe que vai ensinar. Porque, repito, normalmente vai ser aquilo que ele vai aprender. Ele será aquilo que ele vai aprender da vida do pai e da mãe. E eu vos dou boa doutrina, pai sabe da boa doutrina. E é só esses pontinhos aqui, não vou discorrer, mas só para vocês marcarem as passagens da Bíblia. Primeiro, pais sábios ensinam os filhos a não fixar os olhos nas igrejas. Mas, pastor, eu sei que é aquele instinto que é do homem, o homem gosta de ver, de olhar. É aquela olhada de galanteiros, né? Molhada. E as mulheres gostam que os homens olhem para ela. Enquanto houver só uma coisa dentro, padronizada, dentro desse contexto de que é normal, um instinto dar uma olhada, e é o natural da mulher gostar de ser olhada, agora precisa tomar muito cuidado. Porque teve alguém falou com um pastor presbiteriano, quando ele falou sobre isso, cuidado quando você ficar olhando para a moça, o primeiro olhar não é pecado, não, o segundo. Aí um garoto lá na sala do seminário perguntou: ô pastor, e se eu dar uma olhada e ficar só no primeiro olhar? Você já pegou, porque esse primeiro olhar. Então, um olhar instantâneo é natural. A mulher gostar de ser vista, agora o pior é quando a defraudação entra. Então o pai sabe ensina o filho, não fique só olhando uma vez, ensina para a jovem, minha filha, não defraude o rapaz. Como defraudar? Bom, você sabe o que é defraudar? Defraudar é alguém despertar em outra pessoa a vontade que ela quer fazer e não vai poder fazer. Mas, agora tem netos grandes, moça, não é só com meus netos, os rapazes da igreja, adolescentes, olhando e vendo aquelas pernas expostas, seios expostos, decotes audaciosos. Gente, o que a Bíblia fala? Nós temos que andar em novidade de vida. Novidade de vida. Não tem que ter pudor. Não estou dizendo que tem que andar uma saia na canela, não é isso, nem uma fechada até aqui, não é isso. Equilíbrio, de tal maneira que você sente. Pode cruzar suas pernas com tranquilidade, a sua roupa é decente. Não vai despertar no rapaz nem no homem aquele negócio de ver e ficar lá dentro com vontade, mas não pode. E sabe onde acabam essas coisas de vez em quando, né? Não vou me abandonar. Então, o pai sabe, ensina, conversa com o filho.
Fala com o filho, cuidado. A mãe sabe, chama a filha, minha filha, cuidado. Cuidado. Não está ajudando em nada isso. Não vai ajudar os jovens da nossa igreja. O seu namorado, cuidado. Gente, está fumando no posto de gasolina. Por que eles proíbem a entrada do cigarro, proíbem a entrada de fósforo? Por quê? Porque ali tem combustível. Se você ligar o palito de fora, perto da gasolina aqui, cai uma faísca lá, não vai fazer o quê? Então não vamos facilitar. O apóstolo Paulo disse: aquele que cuida da mulher, cuidado, não facilite. Não facilite. Eu repito: Deus é Espírito, Deus é Santo, e tomou para si, através daquela cruz, o povo santificado no seu Filho. A vida cristã, gente, não é fácil, não é um preço a pagar. E moços, eu estou falando isso, graças a Deus, aqui são todos crentes, a maioria, porque quase todos aqui são crentes, mas é para estarem preparados e vigiando, porque lá fora já é do diabo, ele quer tentar os de dentro aqui, quer tentar os de dentro. Os Josés querem tentar. Sabe um exemplo bonito que eu me lembro agora? Diná, a filha de Jacó. Lembra que ela disse: eu quero ver as filhas da terra. Ele foi olhar as filhas da terra, olha a desgraça. Teve, como chama aquele ato? Ela foi estuprada. Foi estupro. Porque ela foi espiar as filhas da terra. Hoje, vamos espiar aqui as coisas que Deus nos dá. É saber, só que é uma coisa mais linda do que é, só que meninos, moços, jovens, os pais aqui reunidos numa igreja, falando das verdades de Deus, aprendendo. É isso aí. Olha, se o mundo tivesse assim, vocês estão aqui por causa de Jesus Cristo, vocês foram separados por Ele. Já pensou se não fosse Cristo? Onde vocês, cada um de vocês estaria da um. Eu passo perto do boteco que tem aqui, toda vez que eu venho para esse Cristo, eu passo no boteco que tem aqui. Mas tem que eu estava calmo, sexta-feira, dormindo, saindo. Aí eu vejo aí meninas novas, rapazinho, sabe, com garrafa na mão. Isso é vida. A raiva está se proliferando. A droga está se proliferando. Eu passo naquela capelinha do São Vicente aí às vezes eu vejo um conhecido na porta. O que você está fazendo? Não, eu vou. Um rapazinho lá do bairro que morreu. Rapazinho novo, 15, 16 anos. Cada vez que eu passo na porta ali de São Vicente, ali, que está na guerra, 90% é jovem que está lá, morto, assassinado. E nós aqui, olha o privilégio. E gente se movendo, estuprada, perdida, sei lá. Quando eu jogava bola, não podia encostar em mim. Encostava em mim, a terceira parte da igreja. Aí chegava na igreja no domingo, eu estava lá, ganhando os concursos bíblicos, pegando presente, respondia tudo, sabia de cor. Famizinho desgraçado. Deus me perdoa, filho, camarada, de fazer essas coisas. Me perdoa. Eu não nasci crente, porque filho de peixe é peixe, não filho de crente não é crente. Jesus sabe. É uma bênção de Deus. É uma bênção, meu jovem. É uma bênção, meu jovem. O pai sabe ensinar o filho. Meu filho, não vem aqui contra o corpo, o templo. Mas que corpo o templo? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é o que Paulo fala lá no 2 Coríntios capítulo 6, versos 15 e 16, aquele que peca contra o seu próprio corpo, pecou contra o Senhor, porque o vosso corpo é o quê? Repita, o vosso corpo é o quê? O templo, olha a palavra, o templo de Deus. Não é mais aquela casa que Salomão edificou e que vai ser edificada outra vez, não. O templo de Deus está aqui hoje. Morada no Espírito. Eu e o Pai viremos para eles e faremos nele morada. Meus filhos, meu filho, os ficantes estão ligados às trevas.
Basta você ler lá Efésios 5, de 5 a 12. Não compactueis com as obras infrutíferas das trevas. Aí ele descreve ali, ó. Imoralidade. Imoralidade você pode traduzir com várias coisas. Imoralidade é prostituição, imoralidade é sexo errado, imoralidade é sexo entre solteiro, imoralidade é adultério, imoralidade é tudo isso. Isso é ficar com as obras infrutíferas das trevas. E esses não têm luz. E a Bíblia fala que esse tipo de gente está condenado ao inferno. A não ser que, bendito seja Jesus, ele entre na história, aí tudo se faz novo. Os pais sábios avisam: o sexo errado significa um futuro trágico. E aí ele dá um exemplo muito interessante. Provérbios capítulo 7, verso 10 até o verso 22. Ele fala: o homem que atende aos acenos da mulher adulta, né? Porque elas acenam e começam, elas inflamam o ego do homem, fala aquelas coisas todas, e o camarada vai, o que o Salomão fala? Ele vai como um boi para o... Vai para onde? Para o matadouro. E vai como um servo para se enredar numa rede. O fim é trágico. Já viu o boi entrar naquele corredorzinho, no matador? Já viu como o boi vai? Ali, tranquilão. O futuro quer arruinar a sua vida é que pratica tal coisa. Só quem quer arruinar a sua vida é que pratica tal coisa. E finalmente os pais sábios dizem: filho, o sexo errado leva à condenação eterna. Provérbios 21, 8 e 22, 15. Os adúlteros, os fornicários, os impuros não herdarão de Deus. Meus jovens, eu termino. Mas eu queria dizer: pastor, dentro desse mundo vale a pena ter filho? Vale, desde que os pais sejam sábios. Se não é para ser pai sábio nem mãe sábio, não tenha não. Mas se vai ensinar seus filhos no caminho, vale a pena. Porque o amor cria. O amor cria, pode ter que saber criar. E saber criar é com a palavra. O pai sabe, instrui o filho e a mãe dá boa doutrina. E isso aqui é um segredo, gente. Qual é o título do livro de Provérbios? Qual é o significado? Qual é o tema central? O segredo de uma vida vitoriosa. Eu sei. O provérbio significa isso, é o Michelet. O segredo para uma vida vitoriosa. Michelet de Salomão, Michelet de Davi e de outros. O segredo, quer dizer, os conselhos da Bíblia para uma vida vitoriosa. É isso aí. Então o caminho é estreito, mas é doloroso. E eu termino só com duas palavras. Uma está escrita na Bíblia. Veja lá, e eu dedico isso para todos os jovens que estão aqui, moças, moços, adolescentes, juniores que estão aqui. Pode marcar lá na sua Bíblia, se não tiver marcado. Eclesiastes capítulo 8, verso 12. Eu experimentei isso na minha vida. Meus filhos, sempre passei isso aqui. Meu jovem, nós estamos sofrendo. Vocês jovens estão sofrendo. Eu vejo isso. Vocês sofrem diante do que vocês estão vendo de fora. A tentação, a pressão é muito grande numa sala de aula, em tudo. Vocês aprendem a Bíblia, mostra o padrão dela. Lá fora é tudo contrário ao padrão da Bíblia. Mas olha o que está escrito aqui. Eclesiastes 8:12. Eu dedico isso a vocês, jovens. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes. Presta bem atenção no que está escrito aí. Ó. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem. Há uma tradução que fala assim: e parece que tudo lhe vai bem, o pecador. Agora olha o que ele fala: eu porém sei com certeza. Eu porém sei com certeza que bem sucede aqueles que temem a Deus, aos que temerem diante do Deus. Guarda isso, moço. Guarda isso, moça. Está difícil? Parece que vai tudo bem do lado de fora lá, eles estão felizes. Então não. Estão indo de abismo em abismo,
mas bem sucede aqueles que entram pelo caminho estreito. Olha, o caminho estreito leva aonde? A vida. O caminho largo leva essa miséria de escravidão, tanta coisa errada. E a última palavra é isso, gente. Nós precisamos de um avivamento. Eu tenho pregado isso na minha igreja, se não me engano, uns 10 anos. Estou pregando. Não desisto disso. Eu não quero. Mas isso aí é um avivamento já planejado. Não é avivamento planejado. Avivamento não é balbúrdia, avivamento não é barulho, avivamento não é gritaria, avivamento não é streaming, avivamento não é nada de manifestações estáticas. Não. O avivamento que eu clamo para a minha vida, para a vida da minha igreja e para a vida das minhas igrejas, irmãs com irmãs em Cristo, esse avivamento que eu clamo é mais fome e mais sede do Senhor Jesus Cristo. Esse avivamento, já pensou? Você ter mais fome e mais sede dele? É o avivamento que Davi disse, né? A minha alma tem sede de Deus. Quando me apresentarei diante de ti? É isso. Essa sede é que vai nos tornarmos mais íntimos com o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e seja glorificado o seu santo nome. Amém? Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, eu não vou fazer apelo, mas gostaria que vocês curvassem as cabeças, moços que me ouviram, moças, e olhem ao Senhor. Peçam o seu clame, meu Deus, eu quero um despertamento na minha vida. Clame a Deus. Faça esse clamor. Se você deu alguns passos errados, olha, saiba disso, você se arrependeu, Jesus perdoou. Agora, sempre lembrando daquela palavra que disse aquela mulher, né, que serve para nós homens também. Mesma coisa. Não peques mais. Mude. Há coisas que tem que mudar na sua vida, mude. Você tem alguma queixa contra seu pai, sua mãe? Procure seu pai e sua mãe. Você, pai, você tem que pedir perdão a seu filho por alguma coisa que você fez, mas não tem coragem? Orgulho! Orgulhe seu filho, vai lá. Peça perdão ao seu filho, sua esposa, sua filha. Você também, mãe, perdão a seu filho, pedir perdão a seu filho, sua irmã, sua filha. E os filhos também pedir aos pais. É consertar o que está errado. Aí começa o avivamento, o desejo de consertar o que está errado. Deus e Pai, estamos encerrando essa parte, agradecendo ao Senhor os momentos que passamos aqui, e que esses moços e moças, vivendo nessa época tão difícil que nós estamos vivendo, ó Pai, eles encontrem forças no Senhor, como diz João lá em 1 João capítulo 2, verso 14 e 15: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que tenhamos aqui jovens, moços e moças, adolescentes, moços e moças fortes na palavra, para com isso derrotarmos aquele que veio do mundo, porque maior é aquele que está em nós. Obrigado, Senhor, é a nossa oração de que esse congresso seja uma bênção. O teu servo vai pregar amanhã, domingo. Pai, guarda o nosso país. Tão somente te imploramos que continue tendo liberdade de cultuarmos o teu nome com essas portas abertas. Em nome de Jesus. Amém. E mais uma vez, obrigado a todos. Deus abençoe cada um e que possamos claramente sermos modelos para os nossos filhos, né? Referências para os nossos filhos em nosso dia a dia, no nosso trabalho, em tudo que venhamos fazer. Nesse momento, nós teremos o grande coral jovem, a última apresentação do culto, em seguida darei breves avisos e encerraremos. Grande coral.